Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Deus em Foco. E o nosso papo de fé hoje vai ser com mães. Mães que resolveram somar e estão fazendo a sua parte na cidade de Paracambi. Eu quero apresentar para vocês essa associação maravilhosa Mães Terra de Paracambi. Vem comigo, vem conhecer, acredito que vocês vão gostar. Então, gente, nós estamos aqui, como eu disse lá na frente, com essas mães maravilhosas que resolveram somar. E elas somam com muito louvor na vida de muitas outras mães e na vida de muitas crianças que passam aqui. Eu vou deixar aberto aqui para elas se apresentarem agora. Meninas, é um prazer ter vocês aqui. Tá? Podem ficar à vontade, se apresentem. Olá, eu sou Letícia, presidente da Associação Mães Terra. Sou mãe atípica, mãe do João Miguel, do Guilherme e da Manuela. Eu sou a Tatiane, sou vice-presidente da Mães Terra, sou mãe atípica de 2, Ângelo e Rafael. Eu sou a Michele, mãe atípica do João Arthur e mãe neurotípica da Alice e conselheira fiscal da Associação Mães Terra de Paracambi. Eu sou a Cíntia, mãe atípica do Gabriel, 10 anos completos, e com muito amor e carinho eu faço parte da Associação Mães Terra. Uau, parabéns, meninas. Então vamos, sem mais delongas, vamos começar. A primeira pergunta é como que surgiu a Associação Mães Terra? Então, a Associação Mães Terra foi criada há 7 anos atrás como grupo, né, de Paracambi. Foi por questões mesmo visuais. Tinha uma outra mãe conosco, Silvana. Ela também tinha os mesmos pensamentos que os meus. Meu filho vai fazer 18 anos. Então, na época, hoje está tudo mais chegado, né? Na época era muito mais difícil ser falado do autismo. E a gente vivia por muitos preconceitos, né? Por situações de preconceito. E ela, vamos nos juntar para fazer algo que mostre que não temos vergonha de ser mãe atípica, que nossos filhos são normais, merecem estar com outras crianças. E assim nasceu. Foi dupla, trio, quinteto, depois virou 50, 100, 150 mães. Então atingimos um número bem grande, né? Esse ano vamos fazer 8 anos de associação. Tem meses, né, da sede. Então, assim, com muito orgulho mesmo que lutamos, militamos pela nossa causa, pelos nossos filhos. Com muito orgulho mesmo, né? Já quero antecipar meu parabéns para vocês. Vocês são mães muito fortes, tá? E bênção de Deus para mães, para a vida de outras mães também que estão chegando. Deve ter muitas mães perdidas ainda, né? Não sabe o que fazer, como, né? Como que vão, né, dar andamento. E vocês estão aí para poder ajudar elas, né? Parabéns, meninas. Meninas, quais que são as principais lutas da associação até agora? Então, hoje, a nossa associação, ela, por enquanto, caminha com contribuições, patrocínios, ajuda, né? A sede foi uma espécie de doação carinhosa para a gente. Tudo que você encontra aqui dentro, de alguma forma, chegou através de doação física ou financeira e a gente reverteu para isso. Né? Por quê? Porque a gente quer trazer da associação, a gente quer trazer para cá e para as mães e famílias que a gente acolhe de crianças atípicas, principalmente no autismo, no espectro autista, um lugar de acolhimento, porque todos os dias praticamente a gente recebe uma família nova, né, com diagnóstico recente ou diagnóstico tardio, ou que resolveu sair, né, do armário por conta do preconceito. E muitas das vezes eles estão perdidos. E quando eles vêm e são acolhidos, eles precisam dar continuidade depois do diagnóstico. O que vem depois do diagnóstico? Terapias, para a gente buscar os ganhos, para a gente tentar evoluir, né, aquilo que ainda não foi evoluído, para poder resgatar essa criança o máximo possível para a sociedade, para o dito normal. Então, a gente tem voluntários aqui,
né, para fazer as terapias, mas a gente precisa das doações. Por quê? A gente tem, por exemplo, voluntário da psicopedagogia, ok? Mas a gente precisa do material para poder trabalhar com essas crianças. Então, hoje, a nossa associação, ela depende muito da ajuda, né, da população em si, daqueles que ficam unidos com a nossa causa, que solidarizam conosco, para a gente poder continuar caminhando. A gente ainda está engatinhando, né? Porque tem muitas coisas que a gente almeja ampliar, aumentar famílias para alcançar, porque a gente não quer ficar na visibilidade só do nosso grupo, né? A gente quer alcançar aqueles que ainda não conseguiram chegar, ou pela não aceitação do diagnóstico, porque a gente chama de luto, né? O luto lá que a gente tem do filho perfeito que vai, o filho novo que chega no espectro autista, e também daqueles que já estão ali, mas não conseguem ainda aceitar. Porque por mais, há 18 anos atrás com a Letícia, já era difícil, né? Não tinha tanta visibilidade, tinha esse preconceito. E hoje não é diferente, mesmo com toda a visibilidade, a gente ainda passa por episódios difíceis dessa forma. Então, pequena, né? então, a nossa associação hoje, a gente está caminhando para isso, sabe? Para evoluir, para daqui a pouco estar maior, estar acolhendo mais famílias, mas a gente precisa muito da contribuição, né, da população para a gente continuar o nosso trabalho. Pegando um ganchinho aqui com a Michelle, a gente vai deixar o Pix, né, da associação de vocês aqui, chamar atenção para a população de Paracambi, né, tantas pessoas que podem ajudar. Aqui existem 4 mães, né, 4 mulheres fortes que estão fazendo a parte delas, né, e é necessário que cada um de nós venhamos fazer a nossa para ajudar, para a gente poder evoluir. Um dos primeiros mandamentos do Senhor é amar o próximo como a ti mesmo. E aqui são crianças, né, são bênção de Deus, né, tem que acabar esse preconceito. Não tem preconceito, não são diferentes, eu acredito que são melhores até que a gente. São inteligentes, crianças vivas, cheias de paz. Então, gente, quem puder ajudar a associação, poxa, vamos aí, mas como que as mães podem buscar apoio? Como que elas conseguem chegar até vocês? É fácil? Tem algum outro caminho? Como que elas conseguem encontrar apoio? As mães que estão precisando, né? Hoje, as mães que chegam até nós, elas vêm no boca a boca. Né? Porque como a gente está engatinhando, é tudo um começo. É uma que vai falando com a outra, que fala com a outra, que chega até nós. Aqui nós fazemos o acolhimento. Nós informamos toda a documentação que a gente precisa, a criança entra numa lista de espera, a mãezinha também, porque aqui a gente quer cuidar de quem cuida. Nós, como mães atípicas, nós precisamos de cuidado. E muito rápido, assim como as crianças. Porque a gente é que cuida. A gente é que está ali 24 horas. Então, quando a mãezinha, a família, o vovô, o papai chega até aqui, a vovó chega até aqui, a gente acolhe a todos. A todos com o coração aberto, porque a gente sente. A gente sente. Porque, além da empatia que nós já temos, a gente sente aqui. É uma outra visão. Entendeu? Então, eles se sentem acolhidos e sabem que no nosso olhar, a gente sabe o que eles estão passando. A gente sente a mesma coisa, sem julgar. Sem julgar reclamação, sem julgar eu estou cansada, sem julgar eu estou exausta. Mas ele podia fazer diferente, sem julgar nada. A gente só acolhe. Né? Como que foi o momento do diagnóstico para vocês, quando vocês descobriram, né, que vocês seriam mães atípicas? Pode falar, cada uma pode falar. Bom, o meu foi uma surpresa dupla, né? Na verdade, a gente vinha buscando respostas para o meu filho mais novo, que era o Rafael, que já vinha dando sinais. Ele tinha várias características, andava na ponta dos pés, não tinha desenvolvido a fala, tinha várias dificuldades. A gente sabia que tinha algo diferente ali, só precisava saber o que era. E na nossa busca, né, indo aos profissionais, assistindo palestra, pesquisando na internet, nesse caminho aí a gente acabou descobrindo também características no mais velho, que a gente não percebia porque eram mais sutis. E aí não foi tão surpresa, porque a gente já esperava algo em relação ao Rafael, que é o mais novo, mas veio de bônus o Ângelo também. E foi bom porque quanto antes a gente descobre, quanto antes a gente tem um diagnóstico, é melhor. Porque a gente entra com a intervenção e aí a criança só tem a evoluir. No meu caso, o diagnóstico para mim foi muito difícil. Porque o João Arthur, ele se desenvolveu muito bem,
Ele foi uma criança que, mesmo nascendo prematura, ele se desenvolveu muito bem até 1 ano e 8 meses. E aí, com 1 ano e 8 meses, mais ou menos, ele dorme brincando, falando comigo, e quando ele acorda vegetando, sem contato visual, sem responder mais ao chamado do nome, sem falar mais uma palavra, sem nada. Nada. E ali eu começo a desconfiar. Falei, gente, será que ele ficou surdo? Será que aconteceu? Porque foi da noite mesmo para o dia. E durante o processo de busca pelo diagnóstico, eu comecei a reparar o que ele fazia dentro de casa. Então, ele começou muito a morder a irmã, ele começou a se irritar muito facilmente quando contrariado, então ele, né, se jogava no chão, batia a cabeça, ou tentava machucar a gente. Aí depois ele mudou o foco, eu não podia usar brinco, eu fiquei 2 anos sem usar brinco, porque todas as vezes que eu colocava brinco ele chorava demais, demais, eu não entendia. Né? Depois, quando eu chegava assim no quarto, os livros, que eu fiz uma mini biblioteca para ele, né? E os livros eram todos abertos pelo chão do quarto, como se fosse um tapete, um do lado do outro e todos abertos na mesma página, tipo o meio do livro. Tudo ali. E ele começou a enfileirar brinquedos, enfileirava nas cores, nos tamanhos e nas formas. Então isso começou a chamar a atenção. Mesmo com esses sinais, a gente ainda levou quase 1 ano e meio para fechar o diagnóstico dele de autismo, né? Que na época foi fechado como autismo moderado para severo, que hoje seria 2 para 3, o nível de suporte. Mas com todas as intervenções, os processos que vieram após, hoje ele está de 2 para 1, o nível de suporte, porque o dele é um autismo epigenético. Foi um meio que influenciou na intoxicação neurológica dele, né? Inflamou os neurônios dele e fez essa característica. Por isso que ele vem normal e depois de uma determinada situação ele perde todas as funções. Eu me considero uma pessoa fora da curva, bem fora da curva. Eu sou professora de educação infantil, e eu conseguia ver o Gabriel de forma diferente, o comportamento dele, eu via algo diferente. E nas conversas com a pediatra, o acompanhamento que nós fazíamos até 2 anos, eu sempre falava que eu estava vendo algo a mais. Ele está enfileirando o brinquedo, ele separa por cor, né? Ele flexiona o maxilar para frente e range um pouco os dentes. Aí a resposta que eu tinha era, não, mãezinha, que você é marinheira de primeira viagem, né? Ele está cercado por adultos, né? É assim mesmo, é só uma fase, vai passar. Até que, né, mãezinha, a gente dá aquele estalo. Eu falei, não é só coisa da minha cabeça. Vou procurar, né, um neurologista pediatra que vai me ajudar nisso, ou então sanar as minhas dúvidas, né? No processo até a consulta com o neurologista, o Gabriel já estava com 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, até a gente conseguir o encaixe, né? O Gabriel começou a balbuciar. Nessa dele começar a falar, ele começou a falar em inglês e não em português. Aí aquilo me acendeu, né? Uma lâmpada gigantesca na cabeça. Aí eu já comecei a fazer pesquisas. A gente já começa a pesquisar, aí você já vê casos na internet de crianças que só falam em outros idiomas porque já tem o diagnóstico de autismo, né? E eu comecei a investigar. Quando eu cheguei até o neurologista, eu já estava com todas essas informações do comportamento dele, do que eu desconfiava. Até o fechamento do diagnóstico foram 9 meses, né? Tanto é que o diagnóstico veio antes dele completar 3 anos. O diagnóstico veio, mas eu já estava desconfiada, como eu disse, né? Fora da curva, quando eu engravidei já foi meio diferente, né? Porque eu falei com a mamãe, tô grávida. Aí ela, hã? Eu falei, mamãe, de 5, 4, de 4, 1, de 3, 2. Ela falou, o que você tá falando? Bem, mãe, a doença da família, né? Minha, maridão. Então a gente põe na ponta do lápis, então a gente tem que esperar um monte de coisa. Além dos 9 meses, né? Que a gente tem que acompanhar, fazer exames para isso, para aquilo, tarará, piriri, pão duro e piu-piu, até a criança nascer. Mas depois que nasce, né, a gente investiga rim, coração, né, má circulação, né, e estava lá na listinha de doença da família a parte neurológica. Então, quer dizer, para mim não foi bem uma surpresa, eu já estava esperando, porque eu fui descartando várias coisinhas até chegar
na parte neurológica. Né? O diagnóstico veio, ele ficou nessa dos idiomas até começar a estudar, porque assim que ele começou a ter contato com outras crianças, foram só 6 meses falando a mistura do inglês com o português. Ele arranhava em outros idiomas também, mas focava mais no inglês. Né? Na escola, foram 6 meses de adaptação, porque ele desregulava um cadinho, embolava o meio de campo aqui entre o cérebro e a boca. Mas tudo caminhou bem hoje, né? Uma criança com 10 anos, fala perfeitamente português. Tem um sotaque de paulista, né? Porque ele tem um comportamento de língua aí, todo mundo acha que é paulista, mas nasceu aqui, na Saúde, doutor Felícia. É muito especial. É meio de Paracambi, não tem nada de paulista. Ele dobra um cadinho a língua, mas ó, paracambiense, raiz. Deixa eu só complementar algo que a Cindy falou e eu também falei. A questão hoje também, você vai ver muito, é o diagnóstico tardio por conta da pandemia. Porque tem muitos pediatras, assim como o dela, né? Falou que não era nada. Hoje eles falam que todos os atrasos das crianças que foi do período de pandemia é da pandemia. É da pandemia. Tem isso também. Vai vir agora uma leva de diagnósticos tardios por conta disso. Pode escrever. Bom, o João foi, não vou nem dizer uma surpresa, não fiz essa contagem com a Cíntia, né? Mas ele tinha alguns sinais. Eu já trabalhava na área da saúde, o pai dele também, e incrível que pareça, os dois trabalhavam na parte da psiquiatria. Eu via algo diferente, só que o pai dele falava que eu estava inventando moda, que eu queria ver algo diferente nele. Então, assim, eu tive uma luta, né, para tentar chegar realmente a um diagnóstico no qual também eu não conhecia. Porque, como falei no início, o autismo hoje também não é fácil de lidar. Não foi assim que eu quis me expressar. Eu disse que não tinha muita informação. Hoje temos. Antes você poderia procurar médicos, às vezes nem sabia o que realmente era o autismo. Hoje, se você for numa clínica com uma equipe multidisciplinar, em um mês te dão um laudo fechado. Eu precisei ficar 4 anos fazendo terapia com meu filho para ele ter um laudo. Até, o laudo eu precisava por conta da escola. Não era nem por outros motivos financeiros, mas sim para ele ter a mediação, no qual ele não sabia ler, não sabia escrever. Ele aprendia por hoje. Amanhã podia perguntar a mesma coisa, ele não sabia, não lembrava. Ele também tem muita dificuldade em ambientes que tenha muita gente. E aí chorava muito. E a gente não entendia por que chorava. E a gente queria entender porque, embora eu sabia que tinha algo diferente, eu não queria acreditar. Né? Porque na época eu entendi o que é autismo, cara? Será que eu vou conseguir, né, dar um suporte para ele? Será que eu vou conseguir ser a mãe que ele precisa? A gente sempre fala a mesma frase, né? A gente gera a criança com todas as expectativas. É como se você programasse uma viagem para 9 meses, né, para um país, para a França. Né? Aí você vai lá, 9 meses, preparando a língua, né, o idioma, as roupas, o lugar que você vai ficar, tudo. Então você se programa para viver aquele momento. A França. Aí você entra no avião, o piloto te leva para a Índia, para o Japão. Opa, não tenho roupa, não sei falar, não sei lidar. Assusta, né? Assusta. O verdadeiro luto não é fácil, porque não é fácil, porque parece que você não está sendo uma boa mãe. E tem muito julgamento nisso. As pessoas acham que você não educa. Tudo que a criança faz é falta de educação. Saber, né? Então, assim, é muito difícil, realmente. Quando as pessoas falam, quem não tem filho atípico, independente do grau, do nível de suporte, eu sempre falo, as meninas já concluem porque a gente fala a mesma fala, porque eu acho que todas sentem da mesma forma. É como se pegasse a criança, te amarrasse com ela, uma pedra no pé, e te jogasse no mar. Se vira para voltar para aquela ilha. Se vira para voltar para a areia. Então, assim, a gente estamos, até hoje, meu filho vai fazer 18 anos, estamos sempre perdidos. Sempre nadando contra a maré, estamos indo
oposto às pessoas. Então, assim, é um desafio diário na escola. Ah, Letícia, mas seu filho vai fazer 18 anos. Você tem problema com a escola? Meu filho está no ensino médio. E tem as Não fases, tem né? a mediação escolar na fase que ele está. Então, assim, eu acredito, né, que os nossos filhos, não que os outros não sejam, como eu sou mãe de 3, né, eu tenho, meu filho vai fazer 16 anos e o João faz 18. São bem próximas idades, então, assim, eu vejo a diferença. Mas eu falo que a mãe, né, quando cresce, é claro que o filho vai estar sempre ali ligado. Porém, você ainda consegue ser eu, tu, eles. Quando você é mãe atípica, só existe um nós. Só existe nós. Você nunca é você. Você nunca é individual, até porque já nos apresentamos como mães atípicas. Então, assim, a gente já leva esse rótulo e leva oficialmente para o resto da vida. E eu acho, o que eu acho muito interessante no nosso grupo é que todas as mães são mães atípicas, mas cada uma tem a sua vivência e a fase. Então a gente tem no grupo a fase que já está lá na adolescência, eu estou caminhando para a adolescência, tem a idade infantil, tem aqueles que são ainda bem pequenininhos e tá todo mundo sempre passando por uma fase ruim ou uma fase de ganhos e compartilhando. Então, assim, a gente nunca, igual a Letícia acabou de falar, a gente nunca deixa de lutar. É o tempo todo. A luta diária. Hoje eu estou numa fase que eu não consigo terapia porque meu filho saiu da... Os terapeutas do município em si estão adaptados para crianças até 10, 11 anos. Quando passa dessa idade que é a pré-adolescência e adolescência, a gente não tem mais praticamente. Hoje meu filho não consegue a terapia por conta desse caso. Isso, né? E é o que a gente tenta trazer para cá. Entende? A gente, igual eu trouxe ele para cá, a gente vai tentar para ver como que vai ser. Mas nem sempre a gente consegue. E o que vocês acham que a gente vai aproveitando aqui agora esse momento, né? Quantas pessoas estão assistindo a gente? O que vocês acham? O que vocês pediriam hoje para melhorar? Igual na escola, igual você falou agora, nos hospitais, tem faltado alguma coisa? Tem algo que vocês poderiam pedir para implantar pessoas, para poder ajudar? Ou até aqui, pedir um suporte para cá, para a associação? Vocês podem deixar esse momento também para vocês poderem pedir Olha, de cara a gente pede empatia. Que já é muito importante, é o essencial. De cara a gente já pede empatia, que é o mais importante de tudo. E capacitação. A capacitação no geral, a capacitação do profissional no hospital, na escola, porque no geral, sabe? Porque o que acontece? A gente chega num lugar, mesmo o profissional na área de saúde, vai dar um beliscão, não, mãe? Isso é comigo, eu resolvo. Né? E eu acho que o problema maior é o que acontece. Todo mundo fala do autismo igual, fala da síndrome de Down, fala das outras comorbidades. Mas acha que participar disso é colocando uma camisa, é colocando um adesivo, mas não é. É mão na massa. É mão na massa. É união. Porque quando a população, a sociedade em si, ela tem o conhecimento, quando a gente chega, por exemplo, precisou ir de atendimento no hospital e já chegou com a criança com um comportamento diferenciado, que está fazendo flapping de mão, andando na ponta dos pés, quem já tem um pouquinho do conhecimento, ele já sinaliza e fala assim, olha gente, esse aqui eu vou ter que passar na frente, sabe? Eles, gentileza, eles respeitam. Mesmo que a gente não tiver nem aí, e entra o que você falou, dá um beliscão. E o pior, eu acho que é quando escuta. É moda o autismo agora? É mais uma mãe se beneficiando do governo, da doença do filho, do diagnóstico do filho. E hoje eu posso dizer que 20%, 30% consegue, né? O que deveria ser direito de todos. Então, assim, eu acho que hoje, nesse momento, eu acho que machuca muito o ouvir modinha. Por quê? Eu não gostaria. Deixa a gente sem dormir. Não, porque eu não gostaria de fazer parte dessa moda. Porque se alguém me perguntasse, lá atrás eu não queria, muito obrigada, passa para outro que quer participar dessa moda. Os nossos filhos levam tudo ao pé da letra, né? Moda. A Coco Chanel tem algum autismo?
Não tem, né? Vitória Secret? Não tem, né? Pelo amor de Deus, não é moda, gente. E sabe por que eles acham moda? Porque hoje a gente tem uma mídia que enfatiza o autismo de altas habilidades. O autista que é o gênio. E só que esquece que tem o autista que ele não consegue progredir. Isso aí. Tem o autista que ele está tentando progredir, mas ele ainda tem o distúrbio do sono. Ele tem o distúrbio, como a Letícia falou, às vezes a gente vai chegar num lugar de festa e não vai conseguir ficar. Você falou, No nosso próprios importante, eventos. realmente, quando qualquer pessoa fala em autismo, a gente pensa Em altas habilidades. Ele é o médico, ele é o policial, é o que apresenta, o que a TV apresenta. Eu nem assisto essas séries. Eu tenho Mesmo É o que a esse. TV Sim, apresenta pra gente, né? O que a mídia apresenta. porque fantasia. Não, porque na verdade, não que não exista essas crianças. Sim. É porque é o lado mais bonito. É É o lado que vende. a cara. É o lado Essa que é a coroa, marketing. né? Né? Então, Então, ela assim, vem dos lados. é muito difícil realmente a gente lidar com isso tudo. Porque, na verdade, a gente, além dessa luta que a gente tem diária, né? No dia a dia, a gente tem que estar sempre afirmando que precisa. Precisa dessa ajuda, precisa desse apoio. Precisa da Aqui terapia. não tem ninguém querendo se vangloriar ou que somos melhores, que conseguimos. Não. Precisa. Somos mães que tira bastante tempo. Eu ia falar um pouquinho. Seria covardia falar que a gente tira um pouquinho do nosso tempo. A gente se doa por inteiro para a Associação Mansteia. A Mansteia é um sonho mesmo. Hoje, poderia falar, Letícia, o seu filho usufrui da associação? Não. O da Tati? Não. O da Michele? Não. O da Cíntia? Não. Não Então, é pra gente. porque, assim, Não, é pra gente. pelos outros. Eu, quando pensamos numa Mansteia, né, 7 anos atrás, era que possamos mesmo trazer informação, que as mães não passem, né, por circunstâncias, às vezes por momentos que a gente já passou. A ideia inicial era essa, né? A ideia ali inicial já foi, porque nem era nem as todas mães, têm. porque eu ficava assim, Isso aí. Tati, isso era a minha fala sempre, algumas falas minhas são as mesmas, porque assim, eu falava assim, Tati, quando a gente tiver, Deus dá uma oportunidade, porque eu creio que hoje a casa Mansteia é um projeto que nasceu no coração de Deus para as nossas vidas. Então, assim, quando tivermos um espaço, eu não quero nem saber que terapia que vai ter. Vai ter que ter um psicólogo para essas mães. Essas mães estão muito doidas. E era assim que eu falava. E mudou Elas muito. precisam dessa ajuda. Porque, assim, a mulher nunca será o sexo frágil, né? Não. Então, assim, é o elo mais forte. Então, assim, além da gente ter casa, trabalho, os outros filhos, marido, a gente, além disso, é mãe atípica, né? Então, assim, a sobrecarga Saúde mental. já é um nível hard. Então, vamos dizer, como que tá essa mãezinha? Com isso tudo. Tem parceiros que abandonam, às vezes não tem rede de apoio, às vezes a criança é realmente muito difícil de lidar ou não fica com ninguém. Então, a mãe fica o tempo todo, né? Doa o seu tempo, 24 horas, 25, 26, nem sei. 30 horas dia. E tem casos esses que é a avó que cuida. São os avós que E cuidam. precisam realmente de um cuidado. A gente deve ter mães e avós que chegam bem quebradinhas, né? Tipo Tem assim, mãe que mas sem chega para ajuda o nenhuma. acolhimento para trazer um documento. E Já começa a chorar. Já chora na recepção. E aí a gente tem que tirar, levar para a sala, ouvir. Deixar Aí depois, desabar. quando a gente passamos por isso, contamos a nossa história, porque tem mãe que chega aqui que acha que é uma mãe ruim, acha que não dá conta. Ou então que a história é muito bonita. Gabriel começou falando inglês, mas não manda cadastro. Não coloca a roupa sozinho. Entendeu? Tem muita dificuldade. É uma facilidade É do lado, gente, maravilhoso. mas uma saber. dificuldade enorme do outro. Ele não anda de bicicleta, a gente tem 10 anos. Tudo bem que mamãe não anda de bicicleta com 72 anos. Eu não ligo pra isso. Tem seletividade alimentar, que um transtorno nunca vem sozinho, né? É um combo. Então, Gabriel tem seletividade alimentar, tem o transtorno da hipoprésia, tem uma melancolia, sabe? São várias coisinhas que vêm junto. Tem sonambulismo, aí é onde a gente não descansa nem durante a noite. Tempo Nem durante a noite. Que acordou, você, opa, mora no segundo andar. Não, perigoso. Entendeu? A gente está sempre em alerta. A gente nunca consegue descansar. Gente, eu costumo dizer não. Deus é maravilhoso. Porque esse projeto, Deus em Foco, é algo que é para falar de amor, de verdade.
E Deus tem me trago nos lugares certos, para falar com as pessoas certas. Eu consigo ver aqui em vocês 4, de fato, muito amor. E profetizo que vai chegar um tempo novo para vocês. Amém. Vai crescer. Vai crescer. Eu creio que vai crescer. Tá? Vocês mantenham firme, porque tudo que é feito com amor pelo próximo dá frutos. Deus está aqui. Né? Deus contempla o coração de cada um. Então, algo grande ele vai fazer na vida de vocês. Só permaneça. Não, tem algumas mãezinhas que ficam assim, mas você está recebendo quanto conhecimento? É algo que ninguém tira de mim. É por amor. É conhecimento. Eu não estou recebendo nada. Agora, muita informação aqui, de montão. Muita informação. Aí, a visão, essa pergunta, eu tenho uma visão. A prefeitura está caminhando. Está caminhando bem, sabe? Só que aquele negócio, a gente precisa ainda do outro olhar do profissional. Aquela coisinha que toca o coração de cada um. Que essa é a parte que pega. Nós temos, às vezes, o profissional qualificado, mas aqui não tem nada. Aí, às vezes, a gente tem aqui um coração enorme, tipo Fusca, sabe? Que cabe tudo mais um pouco dentro dele, mas não tem o canudo. Mas esse faz a diferença na vida da gente. Muito diferente. Esse consegue fazer uma criança ler, esse consegue fazer uma criança comer. Mãe, seu filhinho experimentou arroz e feijão hoje. Meu Deus, tem 7 anos que eu não como arroz e feijão. Comeu, mãe. Esse consegue fazer a criança escrever. Porque às vezes o do canudo resolve. Tem toda a regra de exceção. A gente encontra pelos caminhos aí bênçãos. Mas a maioria, na real, não é o que acontece. E eu posso falar de amor, assim, sobre mediação escolar. Meu filho passou por 3 escolas particulares no município e não teve ênfase, não teve conhecimento, digo, né, educacional. E ele foi para a escola municipal. Lá, Jesus me preparou a Aline, que até hoje as meninas brincam, bota pedestal para ela. Porque, assim... Deixa a Aline. Conhece a Aline. Todo mundo conhece a Aline. Porque, assim, ela foi realmente... foi um canal de bênção de Deus para a vida do João Miguel, no qual, às vezes, a gente acha que a escola que faz a diferença, ou o ambiente, ou o que você está pagando, ou não. Mas, se realmente, o que a Cintia falou, o amor, a diferença que a mediação, né, ou a mediadora, o mediador, traz para a criança. E, como eu disse, passou por 3 escolas, saiu sem ler, sem escrever, sem saber nada. Nada mesmo. E ali, ela acolheu, conheceu. Hoje, meu filho está no ensino médio, lê, escreve, sabe ver hora. Não é muito bom com dinheiro, não, João Miguel. Mas que ele vai ver, vai ficar bravo. Mas ele hoje consegue, né, pegar um ônibus sozinho, né, porque ele consegue ler, né, a placa do ônibus. Mediação não é passear no parquinho, nem passear na escola toda, não. A inclusão, ele tem que estar dentro da sala de aula. A inclusão, ele tem que fazer as atividades com a turma, não a mediadora fazendo no lugar dele. Aí, quando ele chega adaptada, cada um com a sua, né, com a sua dificuldade. Eu acho que a questão da mediação também entra uma pauta de que, geralmente, o mediador, ele, na maioria das vezes, é contratado de fora. Ele não é o funcionário da instituição. E aí, às vezes, ele fica também querendo mostrar muito serviço que não coincide com o dia a dia das crianças. Porque a gente que muitas das vezes acompanha nossos filhos, a gente sabe o que ele tem a capacidade de fazer e o que ele não fez. Eu, uma vez, recebi uma cartilha linda de alfabeto, de pontilhado. Aí eu olhei e falei, ué, engraçado. Ele não cobre? Como é que ele cobriu toda a cartilha? E aí, por quê? Porque o mediador quer mostrar o serviço para a instituição que contratou. Para quê? Para que ele se torne membro da instituição. Então, muitas das vezes, ele esquece o que foi falado, a empatia, o amor, o querer realmente fazer aquela criança evoluir, porque é difícil. Como ela falou, são 10 anos tentando amarrar um cadastro. Desistir. Entendeu? Aí você imagina o mediador que não está com disposição ali em 4 horas tentar fazer escrever pelo menos um nome. Nem todo mundo dispõe-se. Então a gente tem mães que dão sorte, né? Como Letícia, como eu já dei, como eu estou com sorte novamente, mas tem aquelas que a gente passa umas fases que não dá vontade de nem mandar mais para a escola. Não, até porque não somos máquinas. E também entendemos o lado do mediador. Tem criança também que não é fácil. Tem criança que traz muita dificuldade, muita rigidez. Então, assim,
nem sempre o profissional está ali adaptado ou disposto a passar por situações. Mas os profissionais também ficam doentes. Então, para mim, é inadmissível a mediadora estar doente, ficar uma semana fora da escola e a criança não poder estudar, porque não tem outro profissional que possa receber aquela criança. Então, assim, a mediação, a inclusão é muito maior do que falar que tem uma pessoa ali para tomar conta da criança. Então, assim, eu acho que todos da escola deveriam ser capacitados. Merendeira, da cantina, porteiro, secretária, todos. A tia que fica no banheiro, a tia que limpa. Então, assim, eu acho que é um trabalho em conjunto, não só da escola, quanto da família. Nós, quanto família, mães, também entendemos, porque parece que a gente está sempre reclamando, Carol. A gente está sempre pedindo, ou sempre brigando. Cobrando. Mas eu acho que já estamos tão armadas, tão prontas para brigar. Você vê só meu jeito de falar, eu já pareço que eu tô brigando com você. Eu falo, às vezes a pessoa de longe fala assim, tá brigando. Então, assim, é o automático. A gente faz sem sentir. Sem sentir. Então, você briga por mediação, você briga pela vaga do carro, que tá ali bem grande, escrito, que é Pela por preferência É só não fila, pôr o pela carro, preferência na Você olha, porque as pessoas olham a criança, tem cara de autista. Nossa, ele é tão bonito. O autista tem que ser feio? Eu não tô entendendo. Então, assim, não tem cara de autista, não parece ser. Ou acha que uma criança autista tem que sair na rua gritando, pulando, chorando, deitando na cambalhota. Eu não sei o que as pessoas pensam sobre isso, né? Nossos filhos são lindos, não é puxando saco não, tá? Todos eles, tá? São lindos mesmo. Ninguém tem cara de autista. Tem tudo cara de artista. Então, assim, não tem cara. Então, assim, as pessoas acham que não tem necessidade, às vezes, da fila. O meu filho tem um time muito curto. Eu não conheço. E o meu filho do meio, as pessoas acham que é ele que é o autista. Nossa, ele que é o autista, mas não parece mas ele não, tá? Ele é dublê. Ele é dublê de autista, não é ele. E ele sabe disso, porque ele fica assim, ih, mãe. Mas ele gosta. Ele gosta dessa atenção. Ele também é outro artista. Então, assim, ele acha que o João recebe atenção por isso. E sempre foi assim, né? E quando a gente começa a militar, a gente começou o piquenique. A Manuela era pequenininha, foi até engraçado. Que aí tinha um outro amiguinho também, que era irmão de um autista. Aí falando, essa festa do meu irmão. Aí ela, não, essa festa do meu irmão, ele que é autista. Então eles já achavam que aquele piquenique, na qual fizemos para conscientização, era uma festa em comemoração, porque eles eram autistas, para você ver as crianças, né? Como são puros. Então, assim, realmente eu acho que o olhar tem que ser inclusivo de verdade. Enxergar mesmo que precisamos desse tempo, precisamos passar mais rápido no caixa, principalmente se estivermos com eles, porque também o tempo do mercado só funciona 20 minutos e não dá mais, e também não tem como ficar dentro de casa o tempo todo, tem que sair, tem que ir em festas. Já tive também episódios de garçons, e, enfim, lugares que olhou feio, entende que parece que é maluco. Eu não sei o que tá. São nesses momentos que o grupo faz toda a diferença. Porque cada um expõe uma experiência que passou. É no restaurante, é dentro do ônibus, é numa consulta. É a mãe que vai se consultar, mas tem que levar o filho está na recepção com ela, aí acontece alguma coisa. As mãezinhas começam a relatar. Quando uma relata uma situação que passou, bum, todas comentam. Não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você fez certo. Ah, se é comigo, eu faço isso, eu faço aquilo, só cesta básica para parar. Você não sabe a lei? Isso aí. Não, o número da lei é esse. Não, você não está sozinha. Por que você não levantou e fez isso? Quer dizer, a militância. O grupo serve muito para isso também, porque é um desabafo, né? É um acolhimento, porque ali cada uma vai relatando situações que passou. Poxa, não estou sozinha. Não falaram nada comigo ainda não. São coisinhas assim que às vezes a gente escuta nos eventos que a gente faz. Então vamos lembrar que agora em abril, dia 19 de abril, vai ter um piquenique azul. Então, esse ano vai ser a sexta edição do Piquenique Azul, que é um evento que a gente reúne as famílias, reúne os amigos. Geralmente é feito num lugar em aberto, né? A gente está fechando isso. Geralmente é numa praça, um lugar de fácil acesso, para que todos possam participar.
A gente faz aquele método de piquenique americano, né? Cada um leva alguma coisa para compartilhar. Tem brincadeira, diversão, tem informação, como a Cíntia falou. Geralmente as pessoas chegam com muitas curiosidades, querem saber a história, querem conhecer o grupo. Hoje em dia o grupo já é bem conhecido, né? Mas querem estar mais por dentro. Agora a gente tem essa novidade que é a sede, então já tem mais histórias para contar para as pessoas ficarem sabendo. E é sempre gratificante, é sempre uma sementinha, né, que a gente planta no coração da população, em geral. Eu gostaria de estar lá com vocês. Bora? Dia 19 de abril, hein? 19. A partir das 9 horas. Gente, para encerrar esse momento, gente, nós vamos falar agora sobre fé e propósito. Meninas, uma só pode responder essa. Como que você sentiu? Como que você se sentiu e sentiu a presença? Como que Deus te ajudou no momento do seu diagnóstico? Então, a gente acredita, eu acredito que a maioria acredita em propósitos, né? Tanto pessoais como da sua vida com a vida das pessoas. Então, embora a gente às vezes fica perdida no início, a gente inevitavelmente pergunta por quê, né? Tem essa fase do questionamento, umas mais, outras menos, umas têm um luto mais longo, outras menores, mas eu comecei a entender que existe um propósito, ainda que eu não consiga ainda especificamente ver o que é, mas eu sei que é um propósito para a minha vida e tenho visto que é um propósito através da minha vida para a vida das pessoas, né? A prova é o grupo onde eu encontrei essas meninas e a gente tem seguido em frente e, vamos dizer assim, arrebanhado mais mães, né? Tudo muda na nossa vida, então Deus trabalhando mesmo através do diagnóstico, através da luta diária, através das dificuldades mesmo, mas também através das vitórias, das conquistas que a gente tem com os nossos filhos, aquilo vai moldando, vai mudando o nosso caráter. Ser mãe já é uma mudança muito grande. E mãe atípica, eu posso dizer que é duplamente, né? Principalmente no meu caso, é duplamente isso. É um duplo desafio, mas é uma dupla conquista. É tudo dobro, a vitória exatamente. Então, eu vejo dessa forma. É um propósito pessoal, algo para ser trabalhado em mim, meu esposo, na minha família, e é algo que eu posso transformar também na vida das pessoas, através da minha história, através dessa ajuda que a gente, esse acolhimento que a gente faz com as pessoas, com as mães. Eu vejo dessa forma, um propósito, um grande propósito de Deus. Os planos de Deus é lindo, né? São. Olha o que ele está fazendo. Mas a gente não tenta entender. Não, só segue. Segue o fluxo. Segue o fluxo que Deus está com a gente. Justamente. A vitória certa. Teve um dia que eu até achei, eu estava questionando lá em casa, olhando pela janela assim, que eu começo, né, a conversar com Deus. Falei, meu Deus, na minha mente, né? Por conta do autismo. João Arthur ficou não verbal por 1 ano. E de repente ele chegou, abraçou assim, Salmo 19. Ai, gente. Aí eu, nossa, 19, grande. Aí fui ler. Falei, opa, já entendi o recado. Em meio aos desafios, né, diários de vocês, como que vocês encontram força para estar sempre aqui, igual vocês estão com um sorriso no rosto, gente? Porque é inevitável não falar da luta. Né? Igual vocês falaram, a mídia prega o lado bonito, mas existe o lado difícil, né? Como que vocês encontram força diariamente para estar aqui? Igual vocês falaram, os próprios filhos de vocês não dependem da associação, vocês estão aqui por amor. Né? Como você falou e deixou claro desde o início, é empatia, é sentir. E isso está muito forte aqui. Como que vocês encontram essa força diariamente? Em Deus. Né? É o único, porque o propósito é dele. Né? Aqui é dele, é tudo dele, tudo para ele. E a gente sabe que por nossas forças a gente não estaria aqui. Não. Né? Nem conseguiria. As nossas campanhas são assim, Deus. Deus. Todo o material didático que nós temos aqui, ventilador, tudo. E as perguntas que eu recebo, por ser, né, presidente, fundadora, e às vezes as pessoas próximas perguntam, não só para mim, né, mas para as meninas também. A Tati também recebe bastante essa pergunta. Sim. Como vocês conseguem se manter? Letícia, você fez isso.
como que você pagou? Eu falei, não paguei, fiz de graça, não deram. Legal. Aí fica assim, Chegou aqui. como? Alguém veio e trouxe. Alguém veio, alguém pediu, eu falei, ai, faz não sei o que pra mim. Pra quê? Pra onde? Ah, pô, já. Faço, disponibiliza, temos vídeos, várias coisas que precisavam ser pagas, drone, tudo que as pessoas pagam, tiram, né? A gente recebe de graça, alimentos, chega de graça. Ah, eu não sei se pode, mas eu quero também agradecer um amigo nosso, que é um amigo, não só ele, como a esposa dele, o Paulo Sabugo, a Catarina, a esposa dele. Eles são realmente fiéis, abraçaram a causa, não são pais atípicos, né? Não fazem parte da equipe, não são políticos, né? Queira ter algo em troca. O Paulo é fiel. Todo mês ele traz a doação dele, traz a doação física, mas ele traz todo mês a contribuição, fica preocupado, viajou, me mandou mensagem. Olha, eu não esqueci não, porque eu tô viajando, tá? Eu falei, Paulo, a gente não tava nem esperando ainda, né? Você não tá nem atrasado. Até porque não foi um acordo, foi realmente de Deus. Foi que tocou no coração dele e ele se mantém fiel e presente, né? Então eu acredito que ele traz, Deus sempre retribui. Né? A gente fala, né? Quem trabalha com Deus, Deus nunca fica devendo a ninguém. Então, assim, volta não só para ele, para outras pessoas que nos ajudam, contribuem para o dia a dia, às vezes com a gente tem que pagar a conta, porque mesmo a gente tendo a sede e sendo, né, doada, assim, em termos, a gente tem conta de luz para pagar, IPTU. água, IPTU. Então, a gente, às vezes, a gente fica assim, né? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Aí, ontem mesmo foi um caso. Quando eu olhei, assim, 10 e pouca da noite, mandaram um comprovante. Ah, fiz a doação. Falei, amém, Jesus. Eu, pum, já comprou o grupo. Ó, menos um tanto. Eu acredito que enquanto Deus for o centro desse lugar, nada vai faltar. Amém. Esse que fica aqui na minha cabeça falando comigo que agora, como vocês colocaram Deus como centro, não vai faltar. Não vai faltar. Enquanto ele for o centro dessa associação, ela vai crescer, ela vai longe, ela vai além. São 150 mães que você falou? Então se prepara, os 350. Gente, existe algum versículo base para vocês aqui? Ebenezer. É aqui nos ajudando. Nossa! Muito forte! Aqui tem nos ajudado, vai permanecer em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então, a gente já conversou bastante. Para terminar, faz gente. Associação das Portas Abertas. Venham. Estamos aqui, ó. Braços abertos. Dou um abraço de ursa. Não desiste de você. Mãe, você é mãe, mulher, filha, né? Esposa. Então, assim, não desiste de si. Aqui, estamos aqui com as portas, como a Cintia falou, abertas. Às vezes, não é só a terapia para o seu filho, mas para você. Às vezes, eu não consigo me abrir com psicólogo, eu não consigo vir na terapia todos os dias. Mas a casa sempre vai ter uma mãezinha aqui que está passando pela mesma situação que você, que te entende, que sente na pele. Então, assim, venha, vai ser acolhida, né? Tem um cafezinho sempre, tem um biscoitinho. Então, assim, Mãe Estéia, casa, sede, grupo, estão de portas abertas para as mães que receberam ontem, tem 3 anos, independente, né? Que venha, que faça parte, que doe seu tempo. Eu tenho uma habilidade, eu tenho um hobby que eu faço isso, gostaria de levar para a Mãe Estéia, gostaria de ensinar. Eu sou tal terapeuta, mas eu posso palestrar, não posso atender. Então, assim, tudo que vem a nós, não lançaremos fora. E o diagnóstico não é o fim. Não é o fim. E tudo passa. É só o começo, né? O diagnóstico é o começo. Da jornada. E tudo passa. Então, tudo passa. Peraí, sem acabar agora, gente. Mas você botou lá que você precisava de 50 caixas de bombom. Olha! Não é? Trouxe 50. Não. Eu queria. Tá aqui, gente. Quero contribuir com vocês. Que bênção. Tá? Então, a gente está fazendo uma campanha para Páscoa, né? Nós precisamos de 50 caixas de bombom. Agora nós precisamos de... Já temos 4. 46. Tem mais uma. Precisamos de 46 caixas de bombom agora, hein? Para a Páscoa das crianças aqui da associação.
Você pode estar trazendo a sua doação aqui na casa. O endereço é Travessa Pedro Soares, número 188, centro de Paracambi. É a rua do lado oposto da Rua do Fórum. Ou você pode entregar diretamente para alguma das meninas, né, da associação, caso você tenha possibilidade. Ou pode fazer um Pix para a gente, que a Carol vai botar ali bonitinho. Nós temos a conta já no CNPJ da associação. Vai aparecer em algum lugar aqui o nosso Pix. Toda ajuda é muito bem-vinda. Toda ajuda é muito bem-vinda. Pode me gritar na rua, que o pessoal é adepto de me gritar na rua. Pode gritar, Pode me gritar que eu pego os bombons e trago para as meninas, tá, gente? Gente, vamos juntos. A gente tá rindo, tá brincando, mas quero chamar na consciência, para conscientizar vocês. Vamos fazer. É como eu falei no meu stories, é um carinho, gente. É um amor, é uma ajuda. Essas crianças merecem, essas mamães merecem. Né? E é para isso que Deus colocou essas mulheres fortes. Quero agradecer vocês pelo tempo de vocês, pela simpatia. Né? Não, vocês são maravilhosas. Né?